todos a ouvir a mensagem de hoje, que tem por base o Salmo número 24. E destacamos o versículo 10, que diz assim: Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor Todo-Poderoso, Ele é o Rei da Glória. O tema de hoje é: o Deus da Glória nos aguarda no seu templo. Este Salmo número 24, ele fala sobre o templo do Senhor. E vem a grande pergunta: quem pode ir ou vir ao templo do Senhor? Quem pode ficar lá dentro? Aquele que é puro de coração. Aquele que poderíamos também acrescentar que foi perdoado por Deus. E se nós olharmos para o templo lá do Antigo Testamento, era o templo lá em Jerusalém, naquele monte de Jerusalém. Mas também nós podemos pensar assim que este salmo, por ele ser bíblico e estar registrado na Bíblia, inspirado pelo Espírito Santo, também quer nos ensinar algumas coisas para os nossos dias. De ir ao templo, o templo do Senhor. O Salmo, ele começa dizendo que tudo é de Deus. Todo o universo, toda a criação, tudo é de Deus. Não existe nada neste mundo que não possa ser feito por Deus, a não ser o pecado, a não ser a maldade. Essas coisas não são de Deus, elas adentraram na construção de Deus. Naquilo que Deus fez aqui no mundo, o que Deus construiu, isso entrou aqui no mundo. Não era criação de Deus e nunca foi. Tanto que no dia do juízo final haverá definitivamente a separação das coisas. As coisas malvadas, as coisas do mal, do diabo, do mundo e da natureza humana, tudo movido pelo pecado, isso não mais entrará no reino dos céus. Não entrará lá. E não ficará por lá, porque haverá o lugar destas coisas existirem. Elas continuarão a existir, sim, mas lá no inferno. O reino de Deus é um reino de pureza, de santidade. É o reino de Cristo, onde Cristo, santo, perfeito, injustamente sofreu por nós e pagou os nossos pecados, e Ele quer dar sempre o perdão, por isso que Ele sofreu. Deus, através de Cristo, quer nos oferecer a pureza de coração, e isso Ele o faz através de Cristo, sempre. Então Deus convida. Esse salmo agora é um convite também para nós irmos ao templo. Para aquele povo daquela época também ir ao templo, ouvir a palavra e receber o perdão dos pecados. Assim também nós vamos nos comportar em nossos dias da mesma forma. Somos convidados por Deus com a palavra: quem pode ir? A resposta é: aquele que é puro de coração, aquele que quer vir diante do Senhor arrependido, receber o perdão. Então, o Salmo, ele vai mostrar uma outra realidade que ela é muito importante para nós. Aquele que vai na direção do templo, ele tem objetivos claros para ele, e também, quem sabe, para a sua família. E o objetivo claro dele é ir para o templo e sair de lá melhor do que ele entrou. E esta é a razão do culto que nós também fazemos nos nossos templos. As pessoas vêm muitas vezes atribuladas no coração, cheios de problemas, dificuldades enormes, tristezas, mas elas vêm para o culto, ouvem a palavra e elas são consoladas por Deus. Mas muitas vezes, antes do consolo, vem a pregação da lei, onde Deus condena o pecador sem arrependimento. Isso é dito de forma clara, e já no começo do culto é oferecido o perdão para quem se arrepende. Você está arrependido dos seus pecados e assim por diante? A resposta é sim. Então está perdoado. Quem não respondeu sim, é porque não quis falar que está arrependido, não recebe o perdão dos pecados.
Esse então sai pior do que entrou. Mas o verdadeiro cristão, ele não é verdadeiro cristão só porque ele é santo. Na verdade, ele nem é santo. Ele quer ser santo. De parte, ele é santo, mas ele também é pecador. Por causa de Cristo, Deus que habita no cristão o faz santo. Mas por causa da natureza pecadora, ele é pecador. Nós somos assim. Mas as pessoas que vão vir para o culto, elas têm objetivos claros. Ninguém vai ir para um culto para simplesmente sair pior do que foi. A não ser os hipócritas, a não ser aqueles que não querem mais se arrepender e não têm mais jeito nenhum para o arrependimento. O Salmo convida a você e a mim para irmos ao culto e lá no culto ouvirmos a palavra do Senhor. E lá no culto está o grande Deus da glória, o Rei da glória. Por que o Rei da glória? Porque ele é vencedor. Jesus é o grande Deus da glória que venceu todos os obstáculos que nos condenavam e nos deu a salvação. Ele é vencedor. Ele é perdedor na sua morte para o nosso bem. Ele é vencedor no domingo da Páscoa, na ressurreição, onde ele carimba a sua grande vitória. Jesus venceu o diabo, o mundo, a nossa velha natureza, o inferno, a morte, tudo ele venceu. Por isso ele é o Rei da Glória e ele está esperando você para ir lá no culto, para ele te abençoar, para ele te consolar. Amém. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai Celestial, abençoe-nos para nós, de fato, sermos pessoas arrependidas. A gente sabe que é difícil se arrepender, é difícil pedir o perdão àqueles que nós ofendemos, é difícil perdoar aqueles que nos ofendem. Mas, se o Senhor nos ajuda, nós podemos fazer isso. Por isso te pedimos, ajude-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.